De Volta para o Futuro é um dos filmes mais famosos e também um dos melhores da década de 80, tornando-se, é claro, um clássico do cinema. E por isso, no vídeo de hoje, vamos fazer um por trás das câmeras desse filme, mostrando os bastidores e como ele foi feito. Afinal, como eles conseguiram fazer todo esse esquema de viagem no tempo? Como essa ideia de fazer um filme sobre viagem no tempo acabou dando tão certo assim? Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado. Se você curte filmes, séries, cinema em geral, dá uma olhadinha no nosso canal que eu tenho certeza que você vai curtir. Agora sim, bora pro vídeo. Bora lá! De Volta para o Futuro é um filme de ficção científica e aventura lançado em 1985 e dirigido por Robert Zemeckis. A história começa quando Marty McFly, um adolescente dos anos 80, acidentalmente viaja no tempo para 1955 em uma máquina do tempo construída pelo seu excêntrico amigo, o cientista Dr. Emmett Doc Brown. Ao chegar em 1955, Marty acaba interferindo na linha do tempo, impedindo que seus pais se conheçam e se apaixonem. Assim, ele precisa consertar as coisas e enfrentar vários desafios antes que ele suma da linha do tempo. Se estamos falando de um filme que traz muita nostalgia e diversão, com certeza esse filme é De Volta para o Futuro, porque ele consegue simplesmente mesclar vários elementos como referências aos anos 80 e referências ao próprio cinema de maneira brilhante, com uma premissa muito boa que vai se desenrolando de uma forma bem singular. Outra coisa que vale destacar é como eles brincam com o tema de viagem no tempo. Isso mesmo, algo que poderia ser cansativo ou monótono por ser algo bem técnico, na verdade se transforma em uma verdadeira aventura, e isso é simplesmente fantástico. Além disso, De Volta para o Futuro é executado da forma mais diferente possível, porque consegue equilibrar muito bem todos os temas apresentados, indo de comédia para ação e aventura, sem que haja muitos exageros ou furos de roteiro. O que torna esse filme ainda mais empolgante, com certeza é a trilha sonora, porque aumenta a relação com quem está assistindo, criando uma atmosfera empolgante e principalmente divertida. De Volta para o Futuro também consegue construir um drama por volta disso tudo, focado principalmente na relação dos pais de Marty, e isso contribui de certa forma para o desenvolvimento dos próprios personagens. Isso mesmo, Ricardo. O primeiro filme de Volta para o Futuro também dá espaço para aprofundar os personagens, porque cada personagem tem a sua importância ali, que vão aparecendo aos poucos e ajudando ainda mais a narrativa. As atuações também são muito boas, porque transmitem muito bem a época do filme em si. Cada personagem é icônico e de forma geral, todos têm um grande carisma. Dr. Brown, principalmente, transmite muito bem essa ideia de cientista maluco, tornando o personagem ainda mais diferente. O próprio Marty também é muito memorável, tem uma atuação muito boa e que traz muitos momentos engraçados para o filme. Esse filme também possui uma fotografia muito boa, porque consegue retratar perfeitamente o contraste entre as duas épocas que o filme se passa. Além disso, os efeitos especiais, para o ano que o filme foi feito, são surpreendentes e a história em si é muito bem trabalhada, conseguindo criar momentos de tensão e que não fujam muito do propósito do filme. Então, cara, De Volta para o Futuro com certeza é uma obra-prima do cinema, com certeza é uma aventura atemporal. Mas afinal, como esse filme brilhante foi executado? Como os diretores tiveram essa ideia genial de fazer um filme de viagem no tempo que todo mundo gostasse? Afinal, qual é a verdadeira história por trás de Volta para o Futuro? A história de Volta para o Futuro começa em 1973, quando Robert Zemeckis e Bob Gale haviam se graduado na Universidade do Sul da Califórnia. O sonho deles era sair da faculdade e fazer filmes do estilo James Bond, e por isso escreveram um primeiro roteiro juntos, 1941, Uma Guerra Muito Louca. Após procurarem alguém para dirigir, de repente apareceu o próprio Steven Spielberg, que na época estava se alavancando
alavancando como diretor depois do sucesso de Tubarão. E sim, eles conseguiram lançar o filme e parecia tudo certo, mas infelizmente o filme fracassou. Sim, o primeiro filme de Steven Spielberg que fracassou. Zemeckis e Gale estavam com um futuro meio incerto agora, então eles decidiram reescrever o roteiro do TCC de Zemeckis, A Field of Honor. E curiosamente, Spielberg adorou o roteiro. Assim, como Zemeckis queria dirigir um filme, Spielberg aceitou a ideia de ser produtor executivo do filme I Wanna Hold Your Hand, primeiro filme de Robert Zemeckis. Mas, infelizmente, o filme também fracassou. Os dois filmes que envolviam Zemeckis e Gale haviam fracassado, e agora o futuro estava mais incerto ainda. Depois disso, Frank Prince, diretor da Columbia Pictures da época, apareceu para dar mais uma chance na carreira deles. Assim, foi produzido o filme Carros Usados, que adivinha, também havia fracassado. 3 filmes e 3 fracassos. Mas Prince queria ver se eles conseguiriam fazer mais um filme. Então ele disse que quando eles tivessem outra ideia, poderiam levar para ele. Mas quando Bob Gale produzia Carros Usados, ele teve que voltar para sua cidade para fazer marketing. Lá, ele achou o anuário do ensino médio de seu pai e descobriu que eles haviam estudado na mesma escola e também que seu pai havia sido presidente da turma. E foi aí que Gale pensou, será que ele seria amigo de seu pai se estudasse com ele? E foi aí que surgiu a ideia de Volta para o Futuro, um jovem que vai parar no ensino médio com o pai. Gale contou essa ideia para Zemeckis e ele gostou, fazendo até mesmo outra pergunta: e se sua mãe também estudasse naquela escola? Então eles apresentaram essa ideia para Prince e até que ele gostou, achando uma boa premissa. Um jovem volta no tempo, faz amizade com seus pais e interfere no relacionamento deles, e se ele não conseguir reuni-los, ele não irá nascer. Então, escreveram o roteiro juntos, Gale produzindo e Zemeckis dirigindo, mas depois Frank Prince não queria mais lançar esse filme. Assim, Zemeckis trabalhou em outro projeto, Tudo por uma Esmeralda, que curiosamente fez sucesso. Agora eles queriam voltar a fazer De Volta para o Futuro, e com a ajuda sabe de quem? O grande Steven Spielberg, que havia acabado de montar a Amblin Entertainment. Assim, com a ajuda do estúdio da Universal, De Volta para o Futuro podia ser finalmente lançado. Mas é claro que ainda havia um problema. Mesmo Frank Prince recusando da última hora o filme, o roteiro ainda pertencia à Columbia Pictures, e agora eles iriam contar com a ajuda do CEO da Universal para adquirir esse roteiro. E adivinha quem era o CEO? Sim! Frank Prince, que havia saído da Columbia Pictures e se tornado o novo CEO da Universal. E por isso ele havia desistido do projeto na Columbia Pictures, já que ele iria sair daquela empresa na época. Então o roteiro foi adquirido e eles continuaram o trabalho. E é claro também que houve várias alterações no roteiro. Inicialmente, o cachorro de Dr. Brown era para ser um orangotango, mas como a equipe não gostou, abandonaram essa ideia. Além disso, o final era para ser diferente. Sim, quando Marty voltasse ao futuro, esse futuro seria totalmente novo, ou seja, futurista, mas abandonaram essa ideia e decidiram mudar somente a vida dos pais de Marty. O Dr. Brown era para ser chamado Prof. Brown, mas eles acharam melhor Dr. Brown mesmo. Com essas alterações, estava na hora de escolherem o elenco. Para Marty McFly, escolheram o ator Michael Fox, que fazia uma série televisiva muito engraçada naquela época, Caras e Caretas. Mas a resposta foi simplesmente não. Agora, eles queriam esperar que o ator acabasse essa série para fazer o filme, mas a Universal não deixou. Então, escolheram Eric Stoltz para o personagem. Já Christopher Lloyd foi escolhido para ser o Dr. Brown por ser um ator muito singular. E para os pais de Marty, não houve muita discussão, Crispin Glover e Leah Thompson. E para a namorada de Marty, escolheram Melora Hardin. E Biff escolheram o comediante Thomas Wilson. Assim que todos terminaram de ler, Eric Stoltz achou que o final estava muito triste, e os produtores perceberam que ele estava levando um pouco a sério algo que era para ser mais divertido, mas nessa hora já era loucura substituir o ator que seria o personagem principal. Então eles decidiram se preocupar em outras coisas. A máquina do tempo, por exemplo, era para ser inicialmente uma geladeira velha, mas como era difícil transportar uma geladeira, decidiram utilizar um carro, e não qualquer carro, mas sim um DeLorean, por possuir um estilo futurista. Dessa maneira, eles fizeram algumas reformas e deixaram pronto a máquina do tempo.
Mas é claro que haviam muitas outras coisas. O orçamento estava muito alto e então eles tiveram que cortar alguns momentos do filme. Além disso, eles precisavam tomar cuidado com os efeitos de fogo, o próprio DeLorean e, claro, o cenário. Sim, curiosamente eles utilizaram um cenário cinematográfico da Universal e assim eles tinham que tomar muito cuidado nos detalhes, porque no mesmo cenário iriam ser reproduzidas as duas épocas. Assim, chamaram o diretor de fotografia de tudo por uma esmeralda. Depois disso, as filmagens começaram e eles perceberam que Eric Stoltz estava levando muito a sério. Por exemplo, aquela cena em que Marty anda pela cidade no passado estava sem graça e não trazia nenhuma sensação boa para o filme. Era como se estivesse fazendo outro filme ali. Então, eles decidiram chamar de volta o Michael J. Fox para interpretar o personagem, mas tinham que conversar com Gary Goldberg, criador da série, para ver se ele podia deixar Michael fazer o filme também. E segundo ele, quem decidia isso era simplesmente o ator. Assim, conversaram com Michael J. Fox e surpreendentemente ele nem leu o roteiro e já aceitou o trabalho logo de cara. Agora, tudo que eles tinham filmado durante 6 semanas e meia teriam que filmar de novo com atores novos, Michael J. Fox e Claudia Wells, que substituiu Melora Hardin, a namorada de Martin. Dessa forma, eles tiveram que filmar basicamente tudo de novo, mas a parte boa de terem filmado novamente foi que eles podiam alterar coisas que não ficaram muito boas. Por exemplo, quando Eric Stoltz chega no passado, ele usava um casaco preto, e mesmo que isso não tenha ficado ruim, os produtores acharam melhor Marty McFly utilizar um casaco que não combinasse nem um pouco com a década de 50, uma jaqueta vermelha e chamativa, e o resultado ficou bem melhor mesmo. Dessa maneira, já estava quase tudo pronto. As filmagens estavam prontas. Os efeitos especiais feitos pela Industrial Light and Magic, sim, a mesma empresa que fez os efeitos especiais de Jurassic Park, já estavam prontos. Por falta de tempo, eles não conseguiram focar muito nos detalhes, mas mesmo assim, entregaram o filme no dia da estreia e, surpreendentemente, todos haviam gostado do filme, arrecadando cerca de 11 milhões de dólares no primeiro final de semana e cerca de 380 milhões de dólares em todo o mundo. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam e apertem o sininho. Isso aí, pessoal, tem mais ideias de filmes que a gente pode fazer, a história por trás desse determinado filme que a gente vai gostar muito de fazer. Então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!